ter morado em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amigo, um programa da área de ações estratégicas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, da Federativa. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida Olímpia Maria dos Santos. Bem-vinda, Olímpia. Henrique, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande participar do Presença Amiga, com esse nome tão sugestivo. É verdade. Então, Olímpia, conta aí de onde você está falando, menina. Eu falo de Valença, pertenço ao 24º CEU, que é o Conselho Espírita de Unificação de Valença, Rio das Flores, e uma casa de Miguel Pereira. Eu sou tarefeira do Centro Espírita Joana d'Arc e também colaboradora do Departamento do Educandário Espírita Rogério Forte, que faz parte do Grupo Espírita Lar Meimei. Olha, não precisa, gente, não precisa mais fazer observação nenhuma que a gente vê que Olímpia trabalha. Graças a Deus. Olímpia, mas como é que você conheceu a doutrina espírita? A doutrina espírita, ela me chegou. Eu nasci em Angola, na época em que o país ainda era colônia portuguesa. E, em consequência da guerra, a minha família, no caso, os meus pais, à época éramos 5 irmãs, nós nos mudamos para o Brasil. Numa data que hoje eu entendo muito significativa, que é o dia 5 de outubro. E quando nós chegamos ao Brasil, em Angola, a religião oficial era a religião católica. Então, quem quisesse frequentar a escola tinha que apresentar a certidão de batismo. Olha então, isso. eu fiz a primeira comunhão, frequentei muitas missas, e quando nós chegamos ao Brasil, nos 7 primeiros anos, os meus pais vieram para Valença e eu fiquei no Rio de Janeiro, trabalhando em casa de família. E numa dessas senhoras que eu trabalhei, que era muito católica, eu tive, assim, uma fase também de muita interação com a igreja. Eu, inclusive, cheguei a receber o sacramento do crisma. E a minha patroa, à época, foi a minha madrinha. Em 1983, eu me mudei para Valença. Deixei o Rio de Janeiro e passei a residir aqui na cidade. E a doutrina, a religião católica, ela já não respondia mais a alguns anseios que eu trazia. A religião católica foi, assim, com certeza, uma base muito importante na minha vida. Mas eu trazia questionamentos, trazia angústias, e a religião não me respondia, então eu deixei de frequentá-la. E no bairro onde eu moro, onde até hoje eu resido, é a mesma casa, nós tínhamos como vizinhos o casal, a dona Diva e o seu Augusto. Eles foram os fundadores do Centro Espírita Ivone Pereira, em Rio das Flores, em 1989. E assim que o senhor Augusto soube que nós éramos uma família de Angola, ele sempre foi assim, um divulgador muito ativo da doutrina, ele deu-se pressa em trazer até nós uma mensagem recebida por Divaldo, que é do espírito Monsenhor Manuel Alves da Cunha. É uma mensagem que o Divaldo recebeu quando ele fez uma excursão
de divulgação, excursão não, foram, vamos dizer assim, foi um trabalho de divulgação da doutrina, isso em 1971, ele esteve em Angola, esteve na África do Sul e esteve em Moçambique. À época, já existiam as guerras coloniais. E nessa mensagem, o Monsenhor Manuel Alves da Cunha dizia que essas lutas em prol da libertação, na verdade, elas trariam resultados muito desastrosos, porque aqueles que reivindicavam por uma liberdade nem sempre eram movidos por desejos, por interesses verdadeiros. Mas no final dessa mensagem, ele dizia, né, ele trazia um trecho que é lindo, em que ele, eu até peço permissão para ler, em que ele falava aqui: sob as tuas verdes terras, bem sabes, dormem jazidas de riquezas inexauríveis quase, com que um dia surgirás entre as nações, como valiosa cooperadora nobre na construção do mundo novo. Então, nós líamos essa mensagem aqui em casa muitas vezes, que nós trazíamos aquele trauma da guerra, principalmente Sim. a minha mãe. Então, ler essa mensagem com essa informação de esperança era assim, um lenitivo para nós. Então, nós líamos essa mensagem várias vezes, a convite do senhor Augusto e da dona Diva, comecei a frequentar algumas palestras, mas a doutrina ainda não me falava ao coração. Eu achava Sim. que essa coisa de reencarnação, de ir e voltar, era um negócio muito esquisito. Não tinha, mas eu, mesmo assim, continuei frequentando palestras, continuei lendo livros. Né? O seu Augusto, ele sempre trazia, era uma mensagem, era uma sugestão de um livro. E nisso eu fui vamos dizer assim, enfronhando com a doutrina sem perceber. No dia 29 de janeiro, eu guardei essa data, no dia 29 de janeiro de 1995, eu assisti a uma palestra do Júlio César Grande Ribeiro, Sim. pelo 6º aniversário do Centro Espírita Ivone Pereira e em Rio das Flores. E quando chegou o final da palestra, o meu coração bateu e eu me disse: essa é a religião que eu preciso na minha vida, que eu quero. A partir daí, eu comecei num processo de aprendizado da doutrina. Mas antes disso, ou paralelo a isso, também tive uma experiência que me foi muito rica, que eu sempre tive assim sonhos muito horríveis. Eu às vezes acordava no meio da noite, assim suada, eu sentia perseguição de espíritos. E ao mesmo tempo, eu também me questionava por que eu precisava trabalhar muito. Desde cedo, eu sempre precisei assim colocar a mão no batente. Em Sim. Angola, nós temos que ajudar lá no plantio. Os meus pais, eles tinham lá um sítio, então a gente já trabalhava, tinha que regar a horta, tinha que fazer uma série de coisas. Quando nós chegamos ao Brasil, nós começamos imediatamente, eu comecei imediatamente a trabalhar. Nessa época, eu também fui trabalhar numa padaria. Eu cheguei a uma fase da minha vida que eu chegava a trabalhar, às vezes, quase 20 horas por dia. Meu Deus. Eu achava que eu tinha uma vida diferente, que tinha alguma coisa de estranha comigo. Sim. Então, isso foi me dando assim, uma insatisfação, foi me trazendo uma tristeza, e eu comecei a agasalhar a ideia do suicídio. Né? Que a minha vida não tinha sentido, que algo estava errado em mim. E quando a gente começa a agasalhar muito determinada ideia, eu me lembro que certa vez, aí nesse período, eu já estava trabalhando como professora na prefeitura de Volta Redonda, e um dia de manhã, quando eu estava atravessando a rua para chegar à escola,
eu quase fui atropelada por um caminhão. Eu senti o vento do caminhão passando por mim e eu levei um choque, porque eu percebi que aquilo era consequência daqueles pensamentos que eu estava alimentando de suicídio. Então, eu estava atraindo. O choque do caminhão, só um instantinho, o caminhão Sim, passou e não atropelou. Quer dizer, nesse meio tempo, trabalhando tanto, você ainda arrumou tempo para estudar e exercer o magistério. sim. Aí eu cheguei a Valença, nesse período, quando eu vim do Rio, aí eu comecei a trabalhar numa padaria, a estudar. Aí eu terminei os estudos, eu fiz o curso de formação de professores, fiz concurso, passei e comecei a dar aulas. E aí eu tive também uma carreira dentro do magistério, eu fiz a faculdade de letras, fiz a pós-graduação, me especializei no ensino de literaturas africanas, de literatura portuguesa. Espetacular. Foi assim depois eu entendi que o trabalho foi assim hoje, que o trabalho foi o bálsamo que a vida me deu para que eu não resvalasse em alguns caminhos do passado. Então, Deus me permitiu a bênção da tarefa assim contínua para que eu me mantivesse um foco. E esse foco foi vamos dizer assim, a misericórdia que Deus me permitiu para que eu mantivesse um caminho com menos equívocos. Com equívocos, mas com menos equívocos. Bom, então Aí, o caminhão não atropelou, o mas caminhão não atropelou, graças a Deus. Tanto que hoje uma das tarefas que mais me inspiram o coração é quando eu tenho que falar sobre a valorização da vida. E desse período eu me lembro que numa noite eu tive em que eu acordei, né, dessa turbulência de encontros espirituais com amigos assim, com certeza são inimigos entre aspas, porque sim. são aqueles companheiros do passado. Numa dessas noites, eu acordei e eu me lembro, né, a imagem ela é muito nítida, eu saí correndo, né, eu saía correndo daqueles espíritos que me perseguiam, e eu corria muito. Eu corria, eu subi uma ladeira, suando alvoroçada, e hoje eu identifico essa ladeira, até que uma senhora de cabelos curtos, branquinhos, me acolheu, me abraçou durante o sono e ela disse assim: Nós vamos te ajudar, fica calma. Eu lembro até hoje desse abraço que eu recebi, desse espírito venerando, que é Ivone Pereira, e a ladeira que eu subia era o Centro Espírita Ivone Pereira. Quer dizer, eu não conhecia o local, mas depois eu identifiquei claramente a subida e nunca tinha ouvido falar de Ivone Pereira. Mas depois, quando eu comecei a estudar as obras dela, me ficou muito claro que foi ela que me acolheu nesse abraço tão amoroso. Que Desses lindo, sonhos, olha que lindo, Olímpia. Estou até emocionado. vamos dizer assim, são essas enxertias divinas de que Sim. Emmanuel fala, desse sonho, dessa palestra do Júlio César Grande Ribeiro. Aí, passado um tempo, eu encontrei com a dona Diva na rua. E ela disse assim: Olímpia, nós vamos começar um trabalho de sopa lá no Ivone Pereira. Você não gostaria de colaborar conosco? Eu aceitei na mesma hora. Aí eu comecei a trabalhar, foi o meu primeiro trabalho, lá no Centro Espírita Ivone Pereira. Comecei a participar de estudos. O senhor Augusto, ele era muito criterioso nessa questão de se conhecer a doutrina, ele era assim um ardoroso divulgador do estudo, da doutrina. Começamos a estudar o Livro dos Espíritos, começamos a estudar o livro Memórias de um Suicida, que é uma obra-prima, vamos dizer, é uma lição de vida, é uma exaltação de amor. E eu comecei a minha primeira experiência de trabalho foi no Centro Espírita Ivone Pereira,
onde eu comecei trabalhando na sopa e trabalhando na evangelização, que ela era concomitante às reuniões públicas, às segundas-feiras à tarde e às quintas-feiras à noite. Então, enquanto aconteciam as reuniões públicas, eu ficava na evangelização, que foi assim uma experiência muito rica. E comecei a participar também de qualificações para evangelização, de estudos. Viajei várias vezes com o senhor Augusto em seminários. Na época ainda tínhamos não era já, não era tinha o CERJ, tinha também a A USERJ. UZERJ, era o A UZERJ. USERJ. Então, nós participamos várias vezes. Fiquei trabalhando no Ivone Pereira de 1996 até o ano 2000. Em 2000, eu comecei a estudar, a fazer pós-graduação na UFRJ, no Rio. Então, eu tive os meus horários modificados e eu precisava continuar na casa espírita, mas não durante a semana. Eu tinha os finais de semana livres. Então, a partir de 2000, eu comecei a trabalhar no Centro Espírita Joana d'Arc. Até hoje, eu mantenho os laços de afeto com os companheiros do Centro Espírita Ivone Pereira e fui acolhida também amorosamente no Centro Espírita Joana d'Arc, onde eu atuo até hoje. E tem também o Educandário Espírita Rogério Forte, que é um departamento do Lar Meimei, que trabalha com crianças. Eles têm um trabalho diário com crianças e eu sou colaboradora desse trabalho. Eu sinto que, nesta encarnação, o meu compromisso é principalmente com crianças e jovens. Né? As crianças e os jovens, eles me falam muito ao coração. Eles vamos dizer assim, me chamam. É com eles que eu preciso aprender. Olímpia, então, com toda essa tarefa dentro da doutrina espírita, como é que começou, então, o trabalho do movimento? Você começou a enxergar o movimento espírita? Quando foi isso? Quando aconteceu isso? Como foi se despertar para ver o Conselho Espírita de Unificação? Né? No caso, você pegou ainda o ZERJ, né? Mas agora o Conselho Espírita do Estado. Como é que você começou a vislumbrar e trabalhar no movimento espírita? É uma pergunta assim, muito interessante, que eu percebo assim, que os primeiros anos eles foram assim, muito de tratamento, assim, de um tratamento interior. Vamos dizer, eu participava de estudos. Quando eu cheguei ao Joana d'Arc, eu comecei a participar de um estudo de Joana de Ângeles. E eu percebo que ele foi assim fundamental na minha vida para me tratar. Eu trazia muitas questões não digeridas, situações traumáticas, não só da questão da guerra, do trabalho muito intenso. Então, o contato com as obras da Joana de Ângeles, e nós mantemos esse núcleo de estudos até hoje. Então, ele tem mais de 20 anos, ele está aí caminhando 23 anos. Todos os sábados, nós temos o núcleo de estudos de Joana de Ângeles. Então, os primeiros 10 anos, eles foram muito assim, de um processo mesmo de terapia interior, né? Por meio da doutrina, começando assim a perceber essa questão da aceitação da minha própria história, porque que eu tive que passar, e hoje eu vejo que essas experiências, na verdade, elas aconteceram graças à misericórdia, mas eu não entendia isso na época. Então, o estudo das obras de Joana de Ângeles, o estudo das obras de Allan Kardec, essa base, eu sou apaixonada assim, no sentido
assim, mais bonito para o meu coração pela obra kardeciana, o que nós encontramos quando nós vamos nos detendo, quando nós vamos lendo, quando nós vamos relendo o livro dos Espíritos, nós percebemos, a dimensão do que existe ali, quer dizer, nesse pouquinho que eu sou capaz de alcançar, eu já vislumbro um universo tão rico, e a gente se imagina quando a mente ela estiver mais expandida, quando ela for capaz de alçar voo nesse manancial. Então, foram os primeiros anos. A partir de 2010, por circunstâncias que aconteceram dentro do centro, eu me percebi na diretoria. Eu estava na diretoria do Centro Espírita Joana d'Arc. Num primeiro momento, eu diria que foi no susto, assim, mas não foi. Não tinha... As circunstâncias, elas me levaram a estar na diretoria. Num primeiro momento, eu me questionei muito, mas hoje eu percebo também o quanto eu aprendi, o quanto a experiência na diretoria me amadureceu como ser humano, me amadureceu como espírita, me ajudou a ter um entendimento a partir daí, como representante da casa. Sim. E eu ia participar mais de outros encontros com Sim. outras casas, precisava sair. Aí começou, vamos dizer assim, esse laço com o movimento espírita de forma mais... começa tudo, assim, o bom que a gente vai aprendendo na doutrina é que Jesus nos conhece a fundo. No Sim. início a gente não entende, fala assim, eu não sei por que eu estou aqui. Mas Jesus vai nos mostrando que tudo faz parte de um planejamento e que a sabedoria assim superior ela vai nos encaminhando. Então, hoje eu vejo que eram fios que estavam sendo entrelaçados até ter, né, hoje é um processo, isso aí é contínuo, ter um amadurecimento em relação ao movimento espírita. Sim. É um processo. A gente aprende todos os dias, mas a consciência de que nós estamos, estamos inseridos dentro de um todo, ela tende, eu faço esse esforço de aprender. Aí eu hoje percebo que, na verdade, eu já venho lidando com a doutrina, ou essas ligações, elas já foram dando sinais há mais tempo do que eu imaginava. Então, eu lembro hoje, por exemplo, que quando eu fiquei no Rio de Janeiro, eu trabalhei na casa de uma senhora que ela morava na rua Allan Kardec, no Engenho Novo. Aí eu falei, será que era coincidência? É perto da minha casa. É perto da sua casa, isso no Engenho Novo. Nós chegamos ao Brasil no dia 5 de outubro, dia da assinatura do Pacto Áureo. Nós fomos... E eu falei assim, mas a gente já vem assim entrando em contato, a nossa história, e quando nós chegamos a Valença, nós sentimos que nós retornávamos a um lugar muito conhecido. Alguns, às vezes, perguntam, você sente falta de parente? Eu falei assim, não. Nós reencontramos, seja na casa espírita, seja fora da casa espírita, nós encontramos aqui corações que nós percebemos, que nós sentimos, que nós já trazemos laços há muito tempo. Dia desses, eu estava lendo um livro de crônicas do Júlio César Grande Ribeiro, e esse espírito tão amoroso, e eu vi que numa das crônicas ele fazia referência a Bezerra de Menezes. Sim. E Bezerra de Menezes se encontrava com Adoc Lobo, que era um político à época. Aí eu lembrei que assim que nós chegamos ao Brasil, nós fomos abrigados como refugiados de guerra num clube português,
que era o Clube da Vila da Feira e Terras de Santa Maria, na rua Adoc Doc Lugo. Lobo. Então, essas dimensões, esses entrelaçamentos, eles são tão perfeitos, eles são tão lindos, só que a gente divisa um grãozinho de areia e não entende a obra do Criador. Mas, com certeza, a doutrina espírita, ela faz parte do meu projeto reencarnatório, ela já veio. Hoje eu me pergunto, hoje eu não consigo me imaginar sem a doutrina espírita. Vai ser Muito como bom. se desde sempre eu fosse espírita. E aqui Olímpia, nesta cidade eu sim. tive a oportunidade de levantar esse véuzinho que me remontou ao conhecimento do mundo dos espíritos. Olímpia, o 24º seu, né, que, como você bem falou, né, são municípios, né, você tem ali uma organização de municípios. Existe uma facilidade, existe um processo de unificação, né, dos centros dessa região? Você Existe, percebe isso? existe sim. Nós temos Valença e Rio das Flores. São municípios muito próximos, né? De Valença a Rio das Flores são 15 minutos, no máximo 20. Em Rio das Flores existe uma casa, que é o Centro Espírita Ivone Pereira. É uma casa que participa ativamente do movimento espírita. Em Valença, nós temos 13 casas espíritas, 13 nem casas espíritas. Que 13 casas beleza! espíritas, nem todas, vamos dizer assim, participam ativamente, mas nós temos contato com elas. E nós podemos dizer que existe uma base que sustenta a doutrina espírita. Nós temos desafios a vencer, nós temos problemas a serem resolvidos, mas podemos identificar um movimento espírita consistente e ativo aqui, fazendo parte do 24º seu. Olha, Olímpia, que história maravilhosa. Estou aqui, fiquei emocionado, não é? E a gente está chegando no finalzinho, né, do nosso programa, né? Olha, é uma presença amiga muito querida Obrigada. e a gente fica assim muito emocionado com a história que eu já falei. E bom, as suas palavras finais, mas deixando já saudade, viu? Porque foi uma história maravilhosa. Eu fiz até um link, né? Uma ponte interessante, porque você falou da mensagem de Divaldo, onde havia ali, né, uma vontade de libertação, mas que as intenções não eram tão boas assim, né, Sim, dos movimentos de libertação de Angola. Mas, de qualquer forma, isso leva a gente a pensar uma coisa muito importante das nossas intenções. Então, quais são as nossas intenções? Eu pergunto a você, suas intenções agora com a doutrina espírita, com o movimento espírita, né? E eu vou deixar as palavras finais nessa reflexão. as intenções em relação assim à doutrina espírita: amadurecer, internalizar os ensinamentos da doutrina. O maior desafio é trazer os ensinos de Jesus, reinterpretados por Kardec, para o templo interior. No dia 15 de junho, a Marta Antunes, né, ela da FEB, ela recebeu uma mensagem da Meimei intitulada Evangelização, e no finalzinho a Meimei diz: a ação evangelizadora ocorre portas adentro do ser, que se esforça por trabalhar
intimamente o próprio aperfeiçoamento moral e intelectual. É compromisso permanente do espírito imortal, desenvolvido ao longo das múltiplas existências físicas e extrafísicas. Então, uma intenção, permaneceram as intenções, permanecer na tarefa com Jesus, com foco na divulgação da doutrina e na evangelização da mocidade, que são assim, que eu percebo que é o meu compromisso. Mas com esse desafio, quando eu tive acesso a essa mensagem da Meimei, e nós conversamos, lá no Joana d'Arc nós conversamos muito, né? São companheiros queridos, e se nós, constantemente nós refletimos, se nós não trouxermos a doutrina para iluminar as sombras que ainda moram dentro de nós, que ainda nos dominam, nós corremos o risco de macular esse tesouro que Jesus nos deu com as nossas imperfeições. Então, ter essa consciência da beleza da doutrina espírita, perceber que nós somos imperfeitos, mas é a beleza da doutrina que nós precisamos trazer para nós, para nos modificar, e não nós projetarmos as nossas imperfeições na doutrina. Esse é um desafio muito atual, porque nós corremos o risco de fazer com a doutrina o que ao longo, né, dos séculos nós vimos fazendo com as religiões, né, com a mensagem do Cristo. Esse tesouro, o evangelho, é uma riqueza. Mas desnudarmos dos nossos personalismos, nós nos olharmos no espelho, vermos todas as nossas ruínas morais e aceitarmos, dialogar com a beleza de Jesus, com o seu evangelho, para que ele nos liberte e ele nos auxilie a avançar, é a grande proposta que a doutrina nos coloca. E eu trago essa intenção também para a minha vida. Um dia a gente consegue, no outro dia a gente não consegue, um dia a gente cai, no dia seguinte a gente levanta, e Jesus permanece como a candeia inexaurível a nos sustentar. Olha, Olímpia, olha, emocionante o seu depoimento, toda essa conversa, sua presença. Eu agradeço muito, muito mesmo. E eu estava conversando com a Olímpia em off, porque agora eu vou convidar todos para conhecer Valença e conhecer Olímpia, lá no Centro Espírita Joana d'Arc. Henrique, será um prazer. Obrigada por esse convite. Me senti muito honrada. E será um prazer receber os companheiros. A Darcy está sempre conosco, outros companheiros do Sérgio. E será um prazer recebê-los no Joana d'Arc, nas nossas outras casas. Serão acolhidos com amor. Muito obrigado, Olímpia. Obrigada. E o Presença Amiga fica por aqui. Até a próxima. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.